Olá, estamos de volta à nossa aula de História para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Este é um projeto da SEDUC, que é o SEDUC em Ação. Nós temos programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais e também anos iniciais. Eu sou o professor Fagner Brandão e este é o intérprete de Libras, o professor Cleiton. O nosso bate-papo hoje será sobre ditadura civil-militar e os processos de resistência. Geralmente nós ouvimos falar ditadura militar, mas aqui está civil-militar porque além das Forças Armadas que controlaram o governo durante esse período, as Forças Armadas incluem os militares, inclui a aeronáutica, a marinha, mas também teve uma parte civil que ajudou nesta tomada de poder. Essa palavra ditadura, que é o mais comum entre os historiadores, você também pode encontrar como regime civil-militar. Aconteceu a ditadura militar no Brasil na década de 1960 e era um período onde o Brasil passava por várias revoluções. Revoluções de insatisfação, de protesto, com a série de governos que já estavam acontecendo no Brasil. Foi um período marcado, como nós podemos ver nesta imagem, pela música, por exemplo, que mudou a cultura, a Jovem Guarda, a Tropicália, que faziam a série de protestos contra os governos também. O presidente desta época era João Goulart, que foi acusado pela oposição política e também pelos militares de estar se associando ao comunismo. Essa associação de João Goulart, ele foi tido como bem próximo ao comunismo. Ele foi forçado, ele foi pressionado pelos militares a renunciar o seu cargo, o seu poder. Então, João Goulart faz a renúncia e os militares justificam que houve essa pressão para a renúncia de João Goulart porque havia um motim, uma organização de acontecer uma ditadura comunista no Brasil naquela época, por uma outra parte da oposição. Os militares justificaram essa tomada de poder como uma ação revolucionária. O Brasil passou pela ditadura militar por 21 anos, entre 1964 a 1985. Como nós podemos ver aqui, quando há a renúncia de João Goulart, Mazili toma interinamente o poder até que fosse feito o ato constitucional de número 1, que esse ato constitucional de número 1 dava o direito ao Congresso Nacional das eleições diretas para eleger o novo presidente e retirava o poder do povo das eleições indiretas de ir às urnas e votar. Tendo o ato institucional, o primeiro presidente torna-se a ser Castelo Branco. Olha só, todos aqueles que se opunham ao governo, ao regime militar, que eram contrários a este pensamento ou que publicavam, faziam manifestações ou algo do estilo, sofriam fortes repressões. Essas repressões vinham acompanhadas de violências, de torturas, até mesmo mortes ou desaparecimentos desses manifestantes. Houve censura durante este período. Existia uma comissão que fazia a censura para a veiculação das mídias que passavam a pertencer, a serem controladas pelo governo do regime militar. Então, rádio, televisão, tinha que ser censurada e até mesmo as músicas e produções intelectuais e literárias neste período da cultura. Como nós podemos ver nesta imagem aqui, manifestações, essa é uma foto real da época, pedindo o abaixo, a contracensura e a volta pela cultura naquele tempo. Houve uma violação direta aos direitos humanos. Mais de 50 mil pessoas foram presas porque eram oposição a esse regime militar. Muitas foram torturadas e mortas durante o regime militar. Atualmente existe uma comissão chamada Comissão da Verdade, que apura um número de quantas mortes aconteceram no regime militar. Mortes dadas pelos militares às pessoas que eram oposição a este governo. Ainda não tem um número exato, porque mesmo que tenha 35 anos que acabou a ditadura militar, existem muitas pessoas que foram oposições, manifestantes e líderes principalmente, contrário ao regime, que ainda são dados como desaparecidos e não foram registrados como mortos. Os tipos de tortura existentes era o famoso pau de arara, pendurava assim um pau mesmo ali, e faziam torturas como choque elétricos nos órgãos genitais, afogamento,
Prendia-se, então, aqueles manifestantes, oposições, em celas com animais selvagens, gelos, palmatórias e etc. Eram os tipos de tortura. O governo da ditadura militar foi marcado por uma série de atos institucionais. O que é o ato institucional? É um decreto do presidente, elaborado pelo presidente, que não precisava passar pelo Congresso Nacional e que legitimava as regras e o governo militar sobre aquele tempo. Então, o ato institucional de número 1 retira as eleições indiretas do povo e passa as eleições diretas, passando a ser o Congresso Nacional a eleger os presidentes. Os presidentes deste período foram 5: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo. Costa e Silva e Médici foi chamado como período de anos de chumbo, porque foi o período de maior severidade da ditadura militar. Todos eles eram coronéis, generais, militares, indicados pelos militares nesta época e não eleitos pelo povo, e sim pelo Congresso. O ato institucional mais popular, mais conhecido e talvez o mais rígido e severo do período do regime militar foi o ato constitucional de número 5, o AI-5. Recentemente, nos últimos anos, ele foi muito falado pelas mídias e redes sociais. O AI-5 não é um modelo de celular, é um ato constitucional do regime militar de mais de 40 anos atrás, tá? Que foi publicado pelo presidente Costa e Silva em 1968. Como nós podemos ver, foi publicado na época como um objetivo de manter a revolução. Essa publicação dos jornais que eram veiculados e controlados pelo regime militar. Mas o que o AI-5 ele trazia como decreto? Ele fechou imediatamente, por tempo indeterminado, todo o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ficou fechado por mais de 10 anos e não participava dos votos. Fechou as assembleias estaduais. E no ato institucional de número 1, ele já tinha retirado o poder de eleição dos governadores. Então, o presidente nomeado, eleito pelo Congresso, indicava os governadores indicavam os prefeitos nesta época. E agora fecha o Congresso e as assembleias. Renova os poderes do presidente, dando os poderes amplos, para que ele pudesse cassar os mandatos e retirar direitos políticos de quem estivesse contrário ao seu governo. E essa cassação suspensão de direitos políticos durava por 10 anos. E tem a aposentadoria compulsória no AI-5. O que é a aposentadoria compulsória? Ele aposenta, então, juízes, militares, pessoas com altos cargos dos seus mandatos, aposenta compulsoriamente, ou seja, aposenta contra a vontade da pessoa, obriga a pessoa a se aposentar, e geralmente essas pessoas que foram aposentadas compulsoriamente também estavam, de certa maneira, incomodando o governo do regime militar. Houve na economia um intenso crescimento econômico e industrial. Sim, é verdade. Mas, durante este período, houve também uma desigualdade social e um aumento, um crescimento na inflação com relação aos preços. Houve um incentivo ao êxodo rural, as pessoas da zona rural para vir para as cidades, mas não tinham um planejamento para isso. As cidades começaram a inchar. Os trabalhadores tinham baixos salários, embora várias estatais e indústrias vieram para o Brasil nesta época. O presidente, em 1974, o presidente Médici, ele vai inaugurar a ponte do Rio Niterói para reafirmar a expansão e o crescimento do Brasil e o compromisso. Também vai inaugurar, neste mesmo período de regime militar, a rodovia Transamérica. Pessoal, durante esse período da ditadura, nós tivemos aqueles 5 presidentes, mas chega um momento em que a população começa a reivindicar, a ficar cansada do regime militar. E em 1978, intensas greves vão acontecer principalmente na região do ABC paulista. E em 1979, vai ser decretada uma lei de anistia aos presos. O que é isso? É um perdão a todos os presos políticos e exilados. Esse perdão liberava eles da condenação, soltava das prisões e estava incluído aqueles que manifestaram contra o governo e também aqueles militares ou políticos que cometeram um crime durante o período do regime. Então, perdoou todos e decretou em 79 o fim do ato constitucional 5, o AI-5, dando agora uma abertura ao processo de retomada da democracia. E aí, em 84, vários movimentos populares começam a ir às ruas pedindo as famosas diretas já. O que era isso? As eleições, né? E, em 84,
Tancredo Neves vai ser eleito presidente, ainda pelo colégio eleitoral, porque com o fim do AI-5, o Congresso vai voltar às suas atividades depois de 10 anos aí parado. Vão eleger que ainda era um coronel. Ele não chega a governar, ele morre, e José Sarney, que era o vice eleito pelo Congresso também, ainda não era eleito pelo povo, mas agora era um civil, ele não era militar. Ele vai assumir o governo em 85, vai ser decretado como o fim da ditadura, os militares então vão começar a passar o poder para os civis, e é feita a elaboração da Constituição de 1988, porque todos os atos constitucionais, que foram 17 atos constitucionais durante o regime militar, eles foram anulando o poder da Constituição anterior. Então era necessária uma nova Constituição. E a Constituição de 88 foi elaborada, aprovada e deu liberdade de voto ao povo novamente, deu liberdade à democracia novamente, liberdade de expressão e sistema de eleições livres. Também devolveu o direito às terras dos índios que tinha sido retirada. E em 89, a primeira eleição, agora que todo o povo participava e as urnas, foi Fernando Collor eleito nessas eleições após o direta já, que nós podemos ver nessa imagem manifestações pedindo as diretas já, né, lá no estado de Pacaembu, em 1984. Pessoal, houve sim resistência durante o período militar? Claro, o movimento dos estudantes das uniões nacionais, uniões estaduais, se unificaram, pediram o direito ao voto, o fim da ditadura, pediram a democracia de volta e chegaram a reunir 100 mil pessoas. Nós podemos ver a matéria no jornal na época, dizendo que os estudantes foram retirados e atacados pela polícia. Então, eles eram fortemente reprimidos pelos militares, porque estavam reivindicando, protestando e manifestando contra aquele governo. Também existiram os movimentos sindicais. Os sindicalistas se reuniram, foram para as ruas, pediram o fim da ditadura. Entre os movimentos, um que mais deu destaque foi a greve dos metalúrgicos. E também nos camponeses, a área rural, houve manifestações. Tivemos até mesmo a guerrilha do Araguaia, na região do Pará, pedindo então a volta à democracia. E parte dos políticos de esquerda, os esquerdistas, com apoio da população, organizaram a luta armada. Pessoal, os índios também sofreram fortes repressões, perseguições e até mesmo mortes. Massacres foram feitos com os indígenas durante a ditadura. Quando fizeram a rodovia Transamérica e todo aquele projeto, mais de 30 tribos indígenas e comunidades quilombolas foram devastadas também durante esse período. Mas a Constituição de 88 vai devolver alguns direitos a eles. Nós podemos ver essas imagens de repressão, imagens aqui na rodovia já pedindo ajuda, alimentos, né? E os negros? O movimento racial também repudiou a ditadura militar, foi para as ruas, como nessa imagem, pediu abaixo a discriminação, a luta pela igualdade racial. 41 líderes negros morreram ou foram dados como desaparecidos. Para os militares, era apenas uma desordem social. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã, neste mesmo horário, nós temos aula para o ensino fundamental anos iniciais com a tia Carla e toda a equipe. Esta aula fica gravada no canal do YouTube TV Brasil Central e Seduc Goiás e o texto e atividades também no portal NetEscola, que você pode encontrar até mesmo outros vídeos complementares para esta aula. Um beijo a todos e até a próxima!